Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Reutemann, eu sou professor de Direito Administrativo há 17 anos, em mais de 50 instituições. Preparo os colegas de vocês, os meus colegas, a todo esse tempo para concursos públicos também. E, em primeiro lugar, eu queria passar para vocês, eu sei que não é tão fácil, tentar passar para vocês uma ideia de tranquilidade, certo? Isso é muito importante. O aspecto... Boa tarde. O aspecto psicológico, gente, é muito importante para a gente se dirigir para uma prova que parece que a gente está indo para a forca, mas não é para a forca. Pensem bem, vocês não estão concorrendo com ninguém, não é verdade? Mas, por outro lado, vocês estão concorrendo com quem? Com vocês mesmos, não é verdade? Só que é o seguinte, o mundo não vai desabar, não vai cair. Quando eu fiz a mesma coisa que vocês há 21 anos, certo? Aconteceu a mesma coisa. Eu pensei, onde é que eu tô, cara? Isso aqui é um campo de concentração, toca sirene, é gente desesperada, vai no banheiro, volta, balançando a mesa o tempo inteiro. Calma, é normal. Foi assim também que eu preparei toda a minha carreira saindo da faculdade, sem saber absolutamente nada. Me tornei advogado público concursado há 15 anos, professor há 17, pós-graduado na Federal do Rio Grande do Sul, e vai acontecer com vocês também, naturalmente. Tentem tirar a pressão dos ombros. O que vocês conseguiram fazer até o presente momento é o que interessa. Vocês entenderam? Esqueçam cobranças, esqueçam terceiros. O que eu vou dizer lá em casa? Esqueçam. Tudo vai acontecer no momento oportuno. Tranquilo? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos resumir 5 anos de direito e 2 anos de pós-graduação em 50 minutos. Entenderam isso? Tá bom? Então é justamente isso que a gente vai fazer a partir desse momento. Prestem bem atenção. Olha só. Direito administrativo. Direito administrativo talvez seja o direito mais difícil de todos os ramos. Por quê? Porque ele é uma criança que se tornou um adulto órfão. Vocês notaram isso? É um dos raros ramos do direito que não tem nem pai nem mãe. O que é ter pai e mãe? É ter um código. O direito administrativo ele não é codificado, não é verdade? Então já vem a primeira parte do programa de vocês. Fontes do direito administrativo. Direito administrativo, ele deveria ter sido criado por um código para nortear os seus procedimentos. E ele não foi. Ele foi criado por quem? Um pouco pela doutrina, pelos estudiosos do direito, um outro pouco pelas normas infraconstitucionais, pelas leis, como lei de licitações, lei de improbidade administrativa, estatuto de servidores, lei do processo administrativo. Uma outra parte tem na jurisprudência, nas decisões dos tribunais. Outra parte tem nos regulamentos, que são espécies de leis internas, com efeitos internos, e demais normativas, certo? Só que, matéria muito pedida no programa de vocês, a estrutura, a organização administrativa do Brasil, como é que funciona? Prestem bem atenção. O nosso país é de 1500 e ele demorou 324 anos para começar a se organizar em termos de direito. Chegaram à conclusão que o único instrumento normativo capaz de organizar de forma bem relevante o direito administrativo seria uma Constituição. E foi o que aconteceu. Nós tivemos a nossa primeira Constituição na época do Império, de 1824, passando pela primeira Constituição na época da República, 1891. Depois nós tivemos Constituição de 34, de 37, inspirada na Constituição da Polônia, surgiram as leis trabalhistas, a Era Vargas, tivemos a Constituição de 46, as duas dos militares, 67 e 69, até chegar na nossa última Constituição Democrática de 88. E qual foi a forma de organização da administração pública brasileira? Foi pensar que, baseado na teoria da Constituição, o fator utilizado para organizar a prestação de serviço público no Brasil foi a famosa predominância do que, gente? Do interesse. A predominância do interesse. Então, se chegou à conclusão, claro que amadurecendo desde a primeira até a última Constituição, que o responsável direto e principal por prestar os serviços públicos no nosso país e que acabariam compondo a administração pública direta seriam quem, gente? Os entes federativos, os entes federados, que são
Os municípios, estados, Distrito Federal e União. Os 5.570 municípios, os 26 estados, o único Distrito Federal e a única União. Tranquilo? O que todos eles têm em comum? Todos eles são pessoas jurídicas de direito público. E cadê a predominância do interesse? Os municípios competem a eles prestar todos os serviços públicos em nível local. Porto Alegre só presta serviço público para Porto Alegre. Já os estados prestam serviço público em nível regional. Depois nós temos o Distrito Federal, que é um ente federativo híbrido misturado, que tem competências tanto de municípios quanto de estado e pode fazer o que os dois fazem. E, finalmente, a União é o único ente federativo que presta serviço público em nível geral, certo? Ou seja, para os 210 milhões de habitantes que existem no nosso país. Não se esqueçam, tá? Vocês não podem incorrer em erros primordiais do tipo Constituição Federal. Constituição Federal não existe. Tá? É o apelido para amador, não é para profissional, não é para quem é da área, tá? Se a Constituição fosse federal, ela teria sido elaborada pela União e teria validade só para a União, que nem uma lei federal ou uma lei nacional. Lei federal, mesmo sendo lei máxima, é uma lei que é elaborada pela União e só tem validade para a União. Lei nacional é uma lei que é elaborada pela União e tem validade para todos os entes federativos, municípios, estados, Distrito Federal e União. Tá bom? O que aconteceu? Com o passar dos anos, os entes federativos foram chegando à conclusão que eles não conseguiriam prestar todos os serviços públicos por conta própria. Então, eles se lembraram que entre os poderes, eles são dotados de poder legislativo. E que, por intermédio de uma lei específica, eles poderiam criar ou autorizar a criação de outras pessoas jurídicas para lhes ajudar. Essas outras pessoas jurídicas que surgiram para lhes ajudar são as pessoas jurídicas que formam a administração pública, gente, o quê? Indireta. Entre as pessoas jurídicas mais importantes, nós temos as autarquias, depois temos as fundações públicas, temos também as empresas públicas e, por fim, nós temos as sociedades de economia mista. As mais relevantes, tranquilo? Sendo que, não esqueçam, de todas as 4 pessoas jurídicas da administração direta mais relevantes, a única que é criada diretamente por uma lei específica são as autarquias. E as autarquias, elas sempre possuem uma finalidade específica. Elas prestam serviço público determinado, não é indeterminado, do tipo DEMAI no município de Porto Alegre, água e esgoto. Tranquilo? IP no estado do Rio Grande do Sul, Previdência. URGS, Autarquia da União, Serviço Público de Educação em nível superior. Pronto. Sempre elas têm uma atividade determinada. E daí tem um tópico do programinha de vocês aqui da OAB que pediu agências reguladoras. Viram isso? Tá? As agências reguladoras é um fenômeno que surgiu no Brasil bem recente, a partir do início da década de 90. Tá todo mundo vivo aí? O que são as agências reguladoras? As agências reguladoras, pessoal, são autarquias especiais. Por que elas são autarquias especiais? Porque elas têm uma única finalidade, que é regular, que é fiscalizar a prestação de determinados serviços. Então, gente, a partir do início da década de 90 no Brasil, principalmente na esfera federal, foi uma verdadeira loucura o que aconteceu. Todo mundo perguntava, quem é que vai fiscalizar os recursos elétricos? A agência reguladora, a autarquia, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Quem é que vai fiscalizar os recursos hídricos? Água, tá? A ANA, Agência Nacional de Águas. E o petróleo? A ANP, Agência Nacional do Petróleo. Então essas aqui, ó, não esqueçam, são agências reguladoras, são autarquias especiais. Elas servem primordialmente para fiscalizar a prestação de determinados serviços. Tranquilo? Então, as únicas criadas diretamente por lei específica, autarquias. Todas as demais, fundações, empresas e sociedades, recebem o sinal verde, recebem a autorização de uma lei específica para serem criadas. Tranquilo? Sendo que as fundações públicas, elas podem ser pessoas jurídicas tanto de direito público quanto de direito privado.
tá bom? As empresas públicas e a sociedade de economia mista, essas sim, são sempre pessoas jurídicas de direito privado. E o diferencial delas é que elas podem visar o lucro, também chamadas de paraestatais, ao lado do Estado. Por mais que elas sejam pessoas jurídicas de direito privado, elas prestam serviço público. Tranquilo? Beleza. Depois, um outro tópico bem importante para vocês, agentes públicos. Tá? Os agentes públicos não se chama mais funcionários públicos. O termo correto é agentes públicos. O que são os agentes públicos? São todas as pessoas físicas que, independentemente de vínculo, prestam serviço público. Por que independentemente de vínculo? Porque pode ser um cidadão emérito honorífico que vai ser homenageado por ajudar o Estado, o país em momentos delicados, como combater a infestação no mosquito da dengue. Mas também os agentes públicos, eles poderão ser estagiários de repartição pública. Os agentes públicos, daí sim, puxando a brasa para o assado de vocês, em relação a regime jurídico, que foi pedido também no programa de vocês. O que é regime jurídico? Regime jurídico é regra de contratação de pessoal no serviço público. E daí nós temos o regime jurídico estatutário, nós temos o regime jurídico seletista e nós temos o regime jurídico híbrido, tá? Regime jurídico estatutário é para contratar servidor público, que será regido por uma lei máxima chamada de estatuto. Basicamente, o estatuto é a lei mais importante de um servidor que vai falar do seu tripé. O que é o tripé? São os seus direitos, são os seus deveres e são as suas proibições. O que são os direitos de um servidor? É os direitos que eu tenho há 15 anos. É tudo aquilo que a gente pode fazer, certo? É tudo aquilo que a gente pode fazer, como tirar férias, ter concedido uma licença, receber uma função gratificada, participar de um curso de formação. Mas também nós temos deveres, nós temos obrigações, como a assiduidade, nós temos que ter uma frequência de comparecimento, nós temos que ter pontualidade, nós temos que chegar e sair do serviço público no horário devido, nós temos algo chamado também de produtividade, que é o cumprimento das metas propostas de forma satisfatória, e nós temos também proibições, comportamentos que nós não poderemos realizar, como está previsto no Estatuto do Servidor Estadual do Rio Grande do Sul, a 10.098/94, servidor não pode ingerir bebidas alcoólicas ou drogar-se em serviço, certo? Então, para isso que serve um estatuto. Qual é a grande vantagem do servidor estatutário quando efetivo, quando concursado? É que ele pode adquirir a tão sonhada estabilidade, certo? Já o agente público que faz concurso pela CLT, ele é chamado de empregado público, tá? Não tem a mesma estabilidade do servidor, não tem os mesmos direitos, as mesmas garantias do servidor. Por quê? Porque é regido por uma lei que foi brutalmente rasgada no ano passado, chamada de CLT. Tranquilo? Então é chamado de empregado público, regido pela CLT e tem os benefícios da legislação trabalhista. Depois nós temos aqueles que mais trabalham e que menos recebem, aqueles que têm um regime jurídico híbrido, misturado. Eles têm algumas características de estatuto, porém não têm as melhores, e algumas da CLT não têm as melhores. São os temporários. Os temporários, tipo, para fazer o levantamento do censo do IBGE, são pessoas que não fazem concurso público. São pessoas que participaram de um processo seletivo simplificado. Por quê? Porque eles são contratados de forma emergencial, de forma temporária, por um prazo determinado. É quando os entes federativos da administração direta e as pessoas jurídicas da administração indireta, eles não têm um tempo hábil suficiente pela frente para abrir um concurso público com todas as formalidades, do tipo, no final do mês de fevereiro, vários professores públicos estão se exonerando. Eu não vou naquele momento abrir concurso para suprir esses professores, porque senão os alunos já terão perdido o ano letivo. Então eu faço um PSS,
um processo seletivo simplificado, uma provinha rápida e contrato essas pessoas de forma temporária, emergencial, só para suprir a contingência. Tranquilo? Depois também, pessoal, nós temos licitações e contratos. Depois nós temos também licitações e contratos. Muito importante. Uma lei que está muito defasada, uma lei que sofreu algumas alterações recentes, até nós tivemos decreto recente atualizando valores na lei de licitações, mas é uma lei que ela é do dia 21 de junho de 93, certo? E ela tem tantas imperfeições que ela está fadada à revogação em algum momento, tranquilo? É a famosa lei número 8.666/93. O que nos interessa? Todas as necessidades que nós temos na nossa vida privada, a administração pública também tem na sua vida pública. A administração pública, quando eu falo direta e indireta, ela precisa comprar algum produto, ela precisa contratar um serviço, ela precisa realizar uma obra, ela precisa alocar um bem móvel ou imóvel. Quando ela não está bem das pernas financeiramente, ela tem que alienar um bem. Ela tem que se desfazer de um bem, tem que transferir um bem vendendo, permutando, arrendando, emprestando, doando. E muitas vezes, quando a sua imagem não está boa, tem que investir em serviços de publicidade. Na nossa vida privada, nós temos essas mesmas necessidades. Só que a diferença brutal é que nós temos uma grande informalidade para suprir tudo isso. A gente compra um produto a hora que a gente quiser, a gente contrata um prestador de serviço a hora que a gente quiser, a gente contrata uma obra, realiza uma locação, se desfaz de um bem, investe em publicidade, sem grandes formalidades. A administração pública não. Tudo o que ela quer em termos de objeto de desejo, ela tem que colocar no papel. E o normal para que ela coloque tudo isso no papel é colocar num edital ou colocar num convite, mas para isso ela tem que fazer muita pesquisa. Eu que trabalhei 6 anos e meio nesse setor, ela tem que fazer muita pesquisa, muito orçamento, tem que se debruçar para repassar para os terceiros licitantes o objeto do seu desejo. Isso não é uma brincadeira, isso leva muito tempo, não é de uma hora para outra, tranquilo? O que ela faz? Ela tem que realizar um processo administrativo complexo que vai culminar na contratação da melhor compra, do melhor produto, do melhor serviço, da melhor obra em regra pelo menor preço. Tranquilo? Mas me ajudem aí, eu sei que vocês sabem, eu quero a participação de vocês também. Existem vários tipos de licitações. Alemão, manda abraço, Alemão. Vamos lá contigo. Quais são isso? Quais são os tipos de licitação que tu conhece? Manda brasa, rapidinho. Olha ali, pregão. O que mais? O que mais? Convite. Vamos lá. Viu que de boa vocês não tem nada? O que mais? Leilão. O que mais? O que mais? Oi? Fala. Quem disse? A licitação é o processo administrativo, tá? Mas existem diversos tipos de licitação, tá? Então o pessoal está dizendo pregão, convite, leilão, o que mais? Não tem concorrência? Tem ou não tem? Não tem tomada de preços? Tem ou não tem? Não tem convite? Tem ou não tem? Tem. O que mais, pessoal, que tem? Não tem leilão? Tem. Mas eu pergunto para vocês, qual é a conclusão que a gente chega da resposta? Olha ali, ó. Ainda bem que a prova não é hoje, tá? Por que ainda bem que a prova não é hoje? Porque isso não são tipos de licitação, certo? Isso são modalidades. Vocês viram? Tá? E qual é o grande problema da OAB? É isso que eu quero que vocês entendam, não é para se assustar, tá? Eles querem fazer justiça que não foi feita em 5 anos. Vocês estão entendendo? Nós tivemos 90% dos professores que são maravilhosos para tomar uma cerveja e comer uma batatinha no boteco com a gente, mas não para nos ensinar. Vocês entenderam? Sem didática, sem metodologia, sem nada. E por isso que a gente tem essa sensação de não ter aprendido muita coisa. Vocês entenderam? Então toca a ficha aí. Não vai confundir. Uma coisa são modalidades de licitação. Outra coisa são tipos de licitação. Pessoal, modalidades. Modalidades são
os modos pelos quais uma licitação é realizada. São os modos pelos quais uma licitação é realizada. Então, quando a gente realiza uma licitação, te liga nisso. Presta bem atenção. Eu posso realizar essa licitação somente por causa dos seus valores. Só quero saber de valor. Nem me interessa mais nada, só valor. Valor é valor. Então, nós temos os valores maiores, nós temos os valores intermediários e nós temos os valores menores. Tranquilo? Para os valores maiores de obra, serviço de engenharia, assim por diante, nós vamos utilizar a modalidade de concorrência. Para os valores intermediários, nós vamos utilizar a modalidade de tomada de preços. Para os menores valores, nós iremos utilizar a modalidade o quê, gente? Convite. Tá? Então, essas três modalidades estão relacionadas a valores. Tá, professor, mas me diz uma coisa. E se a administração pública quiser contratar um trabalho artístico, um trabalho científico, um trabalho literário do tipo quem é que vai fazer a melhor dissertação, redação sobre a história da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Sul? Qual é a modalidade dessa licitação, gente? É um concurso. Concurso. Ah, concurso. Não é concurso público, concurso. Tu vai dar um prazo, vai dar um tempo hábil. Como isso? Para encerrar o primeiro bloco. Vamos tocar direto, gente? O que vocês acham? A gente está conversando no site. Ah, no site. Ah, quando tá quase nascendo a criança, tá bom então. Tá beleza, tá? Mas vamos lá, vamos embora. Então, quando a administração pública quer contratar um trabalho artístico, científico, literário, ela faz o quê? Um concurso. Mas prestem bem atenção, gente, foco, tá? Vocês têm que ter muita concentração, muito foco, não dispersem, tá? Não ficam zap-zap, não ficam conversando, foco direto, tá entendendo? Agora, quando a administração pública quer se desfazer de um bem que para ela não tem mais serventia, foi legalmente apreendido, foi penhorado, ela vai realizar uma licitação na modalidade o quê, gente? Leilão, certo? Então, essas são as modalidades. Anotem agora aí, os tipos, que não tem nada a ver com modalidades, os tipos, basicamente, são as finalidades, são os objetivos que a administração pública tem quando realiza uma licitação, tá? Daí eu pego assim, um município rico, Triunfo, por exemplo, Gramado, pega município rico, tá? O que ele quer? Olha, eles querem comprar uma frota de 20 veículos automotores. Tá, mas e como é que tem que ser esses veículos? Olha, eles têm que ter airbag, eles têm que ter justamente um motor muito potente, eles têm que ser 4 portas, tem que ser completo, tem que ser isso. Tá, mas isso é muito caro. Não interessa. Quando a administração pública só quer saber da qualidade do produto, do serviço, da obra, o tipo dessa licitação é qual, gente? Melhor? Técnica. O tipo é melhor técnica. Agora, tu pega um município, um ente federativo pobre, paupérrimo, o que ele quer comprar? Ele quer contratar 5.000 canetas. Como é que são essas canetas? Elas têm que ter borda fina, tem que ser dourada? Não, eles querem comprar 5.000 canetas que escrevam. Tá, mas só um pouquinho. Isso aqui pode ser uma porcaria. Não tô nem aí, tô mal de grana. Tá mal de grana? Só tá pensando na quantidade? Não tá pensando na qualidade do produto? Sim, só na quantidade. Qual é o tipo dessa licitação, gente? Menor preço. Menor preço. Tá, e o que nossos pais nos ensinam desde pequenos, sem ser preconceituosos? Filho, pai e a mãe só querem te dizer uma coisa. Quando tu casar, procura sim uma pessoa que possa te vestir. Não pega um pelado, não pega uma pelada. Uma pessoa que te vista em termos intelectuais, em termos de objetivos financeiros, tá? Tá, então... Mas tu tem que gostar dessa pessoa. Ah, então tem que unir útil ao agradável? Então eu tenho que pegar uma pessoa que sirva tanto em qualidade mais quantidade, é isso? Isso. Qual é o tipo dessa licitação, gente? Quando eu quero comprar um bom produto, com uma boa qualidade, mas por um valor interessante. Como é que é o tipo dessa licitação? Pregou uma modalidade, gente. O tipo é técnica e preço. Tu mistura as duas, qualidade e quantidade. Quero comprar um carro bom, mas que não seja tão caro. Então o tipo é técnica e preço. E prestem atenção, em regra, para cada modalidade de licitação,
nós temos um tipo de licitação. Em regra, para cada modalidade, nós temos um tipo. Então, pergunto para vocês, quando a gente realiza um leilão, que nem eu já realizei durante 4 anos como advogado público, quando a gente realiza um leilão, que um município, o estado vai se desfazer de um bem, para quem que ele vai vender aquele lote daqueles bens? Para quem, gente? Para quem der o maior lance ou oferta, tá? Então, o quarto tipo de licitação é maior lance ou oferta. A ideia é aquilo que você já viu no leilão, né? Olha, veículo automotor, vamos supor um Opala, veículo automotor, um Audi, tá? Nessas condições se encontra, valor inicial 20 mil, quem dá mais? 21 mil, 22 mil, 23, e assim vai indo. Tranquilo? Vamos uma paradinha?